Oi, eu sou a Michelle Cedo, sou designer de interiores e estou à frente do estúdio de Decora para você. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem interesse nos nossos serviços, consultorias, projetos, enfim. Nesse vídeo a gente vai falar sobre projeto. Senta para a gente conversar. É muito importante que você entenda como funciona o projeto, principalmente se você nunca contratou um serviço desse em nenhum outro escritório. E também, mesmo que tenha contratado em outro escritório, cada escritório tem a sua metodologia, cada escritório entrega de uma forma. Então é importante você entender como a gente entrega aqui. Já vamos adiantar que projeto não é imagem 3D? Às vezes o cliente me procura falando assim, eu quero só uma imagem 3D. Não, imagem 3D, ela é um dos elementos compostos dentro do projeto. O projeto é muito maior do que isso. O projeto envolve planta técnica, desenvolvimento intelectual, toda a criação de 3D. O 3D é só uma fração desse projeto. Só com um projeto 3D você não consegue executar nada, tá? Você vai ter uma boa noção, mas você não tem noção de medida, proporção, especificação do material que está ali ilustrado naquela imagem super bonita. Então, por isso o projeto é importante para você conseguir executar aquela imagem bonita que você viu, tornar ela uma realidade. O projeto envolve várias etapas e processos, tá? Você recebe um roteiro, que é um passo a passo de como você vai fazer, em que ordem você vai fazer. Além disso, você recebe um documento que vai servir de contrato também para sua negociação com fornecedores e prestadores de serviços, porque está tudo especificado ali. Não vai ter aquele disse-me-disse, a gente combinou isso e está fazendo aquilo, cobrou isso, mas está entregando outra coisa. Não, está ali, está ilustrado, está especificado, está bem claro. Então não vai ter uma troca de informações errada, nem falha na sua comunicação. Um outro ponto que eu gosto de deixar claro é que a gente cria o projeto para você, não é para mim. A gente vai dar todo o nosso direcionamento técnico, nossa visão estética, a escola que a gente segue, porque a gente acha bonito e feio, mas a gente conversa isso com o cliente, a gente não impõe. Tem muita gente que tem medo de contratar porque fica achando, mas a casa vai ficar a cara do profissional, a cara do arquiteto, a cara do design. Não, gente, aqui com a gente, a casa fica a sua cara. É claro que eu sou muito sincera nas minhas opiniões. Você pode trazer uma abordagem para mim e eu vou dizer, olha, muito sinceramente, eu não acho que isso funciona. Tecnicamente e esteticamente. Te explico os prós e os contras, para você realmente entender o porquê daquela escolha. E você vai escolher. Pelo menos você vai saber qual a escolha certa a fazer, porque você não vai estar mais ignorante naquele assunto. Então isso é importante deixar bem claro, tá? Eu não faço projeto para mim, eu faço para você. Primeiro ponto que a gente vai abordar aqui sobre o projeto aqui no escritório, a gente trabalha de duas formas. A gente trabalha com ele 100% online, tá? Ou ele com atendimento presencial. 100% online a gente atende o Brasil todo, até meu vizinho aqui pode fazer online sem problema nenhum. Tudo é online. WhatsApp, e-mail, telefone, esses formatos. Videoconferência, enfim. O presencial a gente só atende em algumas regiões do Rio de Janeiro. Então, quando o cliente prefere a opção presencial, eu preciso saber em que local esse imóvel está situado, em que região, para saber se de fato a gente atende ou não. Qual é a diferença entre eles? Normalmente, o projeto presencial, a gente vai uma vez ao local, a gente faz a medição e a nossa reunião é no local mesmo, ali perto. Quando é online, a gente orienta como o cliente vai medir. Isso só depois da fase de contratação, tá? Então, a gente orienta como ele vai fazer a medição, as fotos e a nossa reunião é por videoconferência. Essa é a divisão entre eles, tá? Essa é a diferença. É a ida ou não até você. Todo o resto é igual. O tipo de trabalho que a gente entrega, a dedicação que a gente tem, tudo funciona da mesma forma. Pode ficar tranquilo. A gente tem uma métrica aqui no escritório que normalmente a gente faz o atendimento presencial com o encontro incluso, o orçamento dele. Mas você pode incluir mais encontros também. Ou então um acompanhamento, está executando a obra e quer que a gente acompanhe e vê como está andando. Se realmente a obra está igual ao projeto, a gente também tem essa opção. Tá, Michelle? Entendi. Tem online, tem presencial, eu vou escolher. E como a gente pede orçamento? Você vai mandar para mim pelo WhatsApp, pode ser por e-mail também, mas normalmente o WhatsApp o atendimento é mais dinâmico. Foto e vídeo dos ambientes como estão hoje. Você pode contratar um ou mais ambientes. Se o ambiente ainda não estiver construído, eu preciso da planta dele. Se o ambiente já estiver construído, foto e vídeo já me atende. Se você tiver ainda mais a planta, melhor ainda, pode mandar. Quando você manda, eu faço algumas perguntas para entender o tipo de projeto que você vai precisar. Porque você pode contratar o projeto completo ou ele parcial, tá? Não precisa de todas as plantas inclusas. Porque normalmente o projeto é indicado para quem está fazendo uma obra, uma reforma ou quer uma apresentação 3D muito realística. Então a gente vai abordar isso para entender o formato ideal para você. Michelle, e o orçamento é por metro quadrado? Não. Metro quadrado, ele faz parte do nosso cálculo. O que a gente leva em conta? Vou dar um exemplo básico. Digamos que vocês compraram um apartamento, vocês, ou você, ou sua família, comprou um apartamento e o seu vizinho tem um apartamento igual ao seu. Vocês dois estão orçando comigo. Com certeza vocês são diferentes. Por mais que vocês tenham o mesmo padrão de família, casal com 2 filhos, aquele padrão, mas vocês têm personalidade, estilos de vida, muita coisa diferente. E você pode optar por não reformar esse apartamento. Receber o apartamento da construtora e vai seguir com o padrão da construtora. E o seu vizinho vai querer trocar piso, mover parede,
trocar novas bancadas de granito, fazer um rebaixo de gesso diferenciado. Tá vendo que ele quer muito mais coisa do que você, que não quer mexer com obra? Então, claramente, o seu orçamento vai ser mais barato do que ele, mesmo sendo o mesmo tamanho de apartamento. Então, o que a gente leva em conta para orçamento? Tipo de ambiente, que também tem diferença, o tamanho do ambiente, o quanto de interferência a gente vai fazer. A gente calcula aqui o quanto de hora de trabalho ele vai ficar rodando aqui no escritório e assim a gente consegue fazer o orçamento. Por isso ele é personalizado, senão ele seria injusto. Ultrapassada a fase de orçamento e você aprovou esse orçamento, a gente agora vai enviar um e-mail para você. E nesse e-mail vai estar contrato, questionário e o link de pagamento. Você pode pagar no cartão, pode optar por parcelamento com ou sem juros, dependendo da quantidade, ou ainda pagamento à vista para ganhar um desconto. Quando você recebe tudo isso, você vai ter que preencher e retornar para a gente. Se o atendimento for online, a gente vai marcar a nossa videoconferência, né? Que é a nossa reunião. Se o atendimento for presencial, a gente vai agendar a minha ida até você. E nessa ida, eu vou fazer as medidas, fotos e a reunião. O online, eu oriento como você fotografar e medir. Não é difícil. Dá um pouquinho de trabalho para quem não conhece, mas não é nada difícil. Eu atendo clientes do mundo inteiro e de idades diferentes, de classes sociais um pouco variadas, e todo mundo consegue medir. Já estou no mercado há mais de 8 anos só atendendo online. Pode ficar tranquilo. Nosso online super funciona. Sobre a reunião, que acontece antes da gente começar a criação do seu projeto, é importante que você entenda que eu preciso de tempo com você. Eu preciso de tempo para te conhecer, para entender as demandas que você quer em cada espaço, ou de repente conhecer mais pessoas que moram nessa casa. Eu vou perguntar para você seus gostos, preferências, o que você deseja de cada espaço, qual é o seu ideal a longo prazo em relação àquele imóvel. Vou entender também se tem alguém com deficiência, se você tem bichinho na casa. Tudo isso é importante para a gente criar um projeto ideal para suas necessidades. Tá, eu entendi como é que funciona o pedido de orçamento, mas eu quero saber o que vem no projeto. Eu nunca contratei, não entendo. Vamos lá. Vou listar aqui para vocês, vou deixar fixo para vocês entenderem a quantidade de plantas que podem estar inclusas no seu projeto. Você pode contratar ele completão ou ele mais resumidinho. O que normalmente tem? Planta de estudo de layout. O que é isso? É aquela planta baixa onde a gente define a posição dos móveis e isso tudo com medida, tá? A gente vai ter um memorial descritivo, que é explicando de forma resumida a proposta do projeto. A gente tem também a imagem 3D, que vocês adoram. Aquela imagem bonita, realística, mostrando para você como esse ambiente vai ficar lá no futuro quando estiver prontinho. A gente também tem planta de construir e demolir, planta de esquadria, planta de pontos técnicos, que é super importante, que é onde a gente define onde cada coisa vai ficar: tomada, antena, hidráulica, internet, tá? A gente vai ter planta de iluminação, planta de gesso, planta de marcenaria, marmoraria e detalhamento de lista de compras personalizada. Isso tudo eu vou fazer um resuminho para vocês, vou botar aqui umas imagens para vocês entenderem de uma forma mais ampliada o que é cada planta e vou resumir um pouquinho sobre elas para vocês entenderem exatamente o que é, para saber se vai ou não contratar elas para o seu projeto. A planta baixa de layout nada mais é do que a setorização dos móveis na planta, com medida, informação, para vocês entenderem circulação, espaço e você entender exatamente qual o tamanho do móvel ideal para você comprar. Quer ver um erro clássico? Vocês erram muito o tamanho de sofá e mesa, apartamento principalmente. Compra uma mesa no formato errado, no tamanho errado, o layout ajuda nisso. Já aponta pra gente qual o tamanho máximo e mínimo que a gente tem que ter naqueles espaços. Layout aprovado, a gente vai para a imagem 3D. A gente faz a renderização e a criação do projeto de uma forma mais realística possível, para você entender proporção, cor, composição, estilo. Então, imagem 3D todo mundo já sabe, parece uma fotinha. O memorial descritivo também tem imagem 3D, mas ele vai estar ali pontuado, na verdade numerado, apontando em detalhes de forma bem resumida o que já está por vir em relação às plantas técnicas. É quando você abre o projeto e olha um resumo daquele trabalho, está ali escrito bonitinho. Isso ajuda bastante a compreensão até do prestador de serviço para entender as próximas plantas. Já quando a gente fala de planta de construir e demolir, é aquela planta que a gente diz qual parede sai, qual parede fica, qual parede vai ser construída, se uma porta sai do lugar, se a janela não, onde vai ter nicho. É quando tem um quebra-quebra. É uma planta que orienta como o pedreiro, ou o profissional que você vai executar, a empresa que vai fazer, vai executar isso para você. Já as plantas de esquadrias, normalmente são usadas mais para casa, comercial, porque normalmente apartamento o cliente não muda a janela, porque não pode, porque é o padrão do condomínio. Muda a porta no máximo da entrada, alguma coisa assim, alguma coisa interna. Normalmente esquadria mesmo quando a pessoa está construindo ou fazendo uma grande reforma de uma casa. E a gente define o tipo de esquadria, tamanho, modelo, cor, se é vidro, se é madeira, cor de perfil, essas coisas. E os tamanhos também, que é muito importante. Planta de posição de pontos técnicos. Nada mais é do que dizer para você onde vai ficar a sua tomada. Pelo amor de Deus, não vai ter fio pendurado na sua casa linda nova. A gente vai definir para você onde cada tomada vai ficar, onde a antena tem que ficar, ponto de internet, ponto de telefone, ainda tem uns pontos de telefone, ponto de gás, ponto de esgoto, ponto do filtro da cozinha, onde ele vai ficar de fato. Não adianta mostrar para você um 3D falando aqui, ó, o filtro tá aqui. Tá bom, mas a que altura?
Qual o eixo dele? O pedreiro não vai conseguir fazer. Ele vai fazer, mas tem uma margem de erro enorme se seguir só pelo 3D. Então a gente faz uma planta exata, posicionando onde cada uma vai ficar. E essa nossa planta é linda, tá? Porque ela é clara, colorida e qualquer leigo entende. Você, cliente, pode olhar e cobrar do profissional que está executando, e o profissional que de repente não esteja acostumado com plantas técnicas de arquitetura e interiores também vai entender. Planta de iluminação, ela conversa com a planta de pontos técnicos, interruptor, iluminação. Mas aqui iluminação não é só teto não, você não precisa ter gesso para ter projeto de iluminação, pode ser laje. A gente vai pensar também em iluminação em parede, tá? A gente pensa até nas iluminações cênicas, ou seja, em abajur, arandelinha, tudo isso. Então planta de iluminação é muito importante para você entender quais luminárias você vai usar, quais lâmpadas, qual a cor da luz, qual a potência e em que posição elas vão ficar no espaço. Nossa planta de gesso, rebaixo de gesso, ou então forro de madeira ou algum outro material, ele é importante para a gente conseguir fazer a distribuição da iluminação. De repente, mais uma vez, a iluminação boa não precisa ter gesso, pode ser só com laje, tá? Mas quando o cliente opta pelo gesso, a gente vai definir se é um gesso mais contemporâneo, dependendo do estilo, se é mais clássico, se ele vai ter rasgo ou não, se ele vai ter cortineiro, sabe? Aquele rasguinho para vir a cortina, se vai ter iluminação indireta ou não, qual lâmpada vai estar nesse cortineiro, como vai ser fixado essa fita LED ali, qual o efeito que a gente quer nesse gesso. Então é muito importante um gesso bem detalhado para não ficar nem exagerado, nem você gastar demais com o seu gesseiro que te empurra um monte de gesso que não precisa. Planta de paginação, de piso, revestimento e pintura. Aqui a gente vai definir qual piso que você vai usar, qual revestimento que vai estar na parede. Revestimento a gente fala é o azulejo, tá? Planta de azulejo, porque agora não se fala mais azulejo, é revestimento. Pintura, qual é a tinta, qual o tipo da tinta, qual é a cor, qual é a marca, mesma coisa o revestimento, qual a descrição do revestimento, tamanho, fabricante e principalmente como ele vai ser instalado no local, que a gente chama de paginação, né? Onde ele começa e onde ele termina. A gente pensa numa paginação para evitar o mínimo possível de recorte aparente, de forma que os recortes fiquem escondidos embaixo da marcenaria, embaixo do tapete, embaixo de algum móvel, tá? E o recorte não fique logo na entrada da casa, por exemplo. Principalmente quando a gente pensa no piso que pega a casa inteira, é muito importante pensar na paginação. Uso ou não de filete, soleira? Não, nem pensar. Então, isso é muito importante que a gente consegue deixar para você um projeto limpo, bonito e sem desperdício também. Detalhamento de marmoraria. Marmoraria inclui granito, mármore, quartzo, enfim. Tudo que a gente pode fazer, bancada, pia, isso vai estar incluso no detalhamento de granito. Qual tipo de filete, de repente, vai usar, a pedrinha de box, isso tudo vai estar ali detalhado. Na bancada, a gente vai definir também quais são os metais que vão estar. Cuba, torneira, lixeira, dosador de detergente, a posição que esses metais vão estar nessa bancada, o acabamento, se é uma bancada fininha, se ela é mais espessa, onde vai ter corte meia esquadria, como vai ser o espelho da pedra, isso tudo vai estar no detalhamento de marmoraria. É muito importante para a gente ter um trabalho fino, bem acabado e bem bonito no final. Detalhamento de marcenaria. Aqui é muito importante a gente pensar numa marcenaria atemporal também, mas aí já é estilo, já é outra coisa. A gente vai estar aqui explicando, definindo, no caso, material, puxador, composição interna, tamanho, posição, acabamento, tudo. Isso é muito importante também, vai bem detalhado. É uma planta que dá mais trabalho pra gente. E por fim, a lista de compras personalizada. Todo mundo adora receber. Vai ali tudo bonitinho. A gente especifica nela todos os móveis soltos e todos os adornos também. Tudo que é pequenininho, porta-retrato, vasinho de planta, tudo. Porque tudo que a gente especifica no projeto existe. Não está no mundo da imaginação, não. Vem para a realidade. Então você consegue executar aquele 3D de forma fiel, seguindo a lista de compras. Essa lista de compras você pode comprar ela nos sites que a gente indica, porque como ela vai? Ela vai colorida, a gente especifica o produto, vai estar a foto dele, descrição dele, nome, tudo, medida, valor e o site onde você vai comprar. Você precisa comprar nesse site? Não precisa. Você vai pegar, olhar em outros sites se você quiser, ou mesmo em loja física. Eu só peço que antes que você compre, tire alguma dúvida comigo, porque às vezes você achou um produto similar e tem uma pequena diferença que pode servir ou não. Então a gente troca para fazer funcionar, que esse projeto realmente fique fiel como você aprovou. Gosto também de deixar claro para os meus clientes que a gente não trabalha com indicação para ganhar comissão. É o famoso RT que existe no mercado. Respeito quem faz, não tem problema, mas eu não acato. E o conselho de classe também não aprova não, tá? Então, tudo que eu indico é porque eu tive uma relação positiva com o profissional, com a loja e eu gosto do produto. Ou seja, eu também não tenho nenhuma responsabilidade compartilhada com ele, tá bem? Então, a indicação é sempre porque aquela relação ainda é positiva. A hora que esse prestador de serviço, esse produto for ruim, eu souber disso, eu corto ele da minha lista e aviso para todo mundo. Então pode ir na nossa indicação, que normalmente dá super certo. Nosso projeto também está incluso o vídeo explicativo, que é sempre enviado nas fases de apresentação, tá? Principalmente na fase onde você tem que aprovar ou não alguma decisão. E esse vídeo explicativo, ele não é um arquivo em si, né, impresso, mas é um arquivo que você recebe, que ele é um programa que grava a tela do meu computador e a minha voz ao mesmo tempo, em que eu mostro o seu ambiente em 360 e vou explicando
explicando cada ponto em detalhe. E eu vou narrando para você o porquê daquelas escolhas, o porquê que funciona, o que não funciona. Normalmente eu já imagino a objeção que o cliente tem, já respondo aquela dúvida. E esse vídeo é seu. Você recebe e assiste como quiser, quantas vezes quiser e mostra para quem quiser também. Até para você tirar as dúvidas que precisa e depois retornar para mim. Vídeo explicativo, todo mundo adora. Eu brinco que é a Netflix do meu cliente. Agora a gente vai falar de fases de projeto. Já fez o orçamento, já fechamos contratos, já tivemos a nossa reunião. Agora eu vou começar a criar. Toda a parte criativa, de processo criativo, sou eu que faço. Então, por isso que a reunião sou eu e você, e a parte de processo criativo e a apresentação disso é comigo também. Então, eu faço a criação, desenvolvo e crio para você tudo que você precisa para essa primeira apresentação, que é o estudo de layout. O que é o estudo de layout? É o posicionamento que eu já falei lá antes. Mando para você analisar se eu estou no caminho certo, se a posição que eu penso dos móveis te agrada. Essa proposta vai uma imagem PDF e também um vídeo explicativo, que é onde eu explico para você o porquê daquelas escolhas, o porquê que aqueles móveis estão naquela posição. Você recebe, analisa e me dá o retorno. Tira a dúvida comigo no WhatsApp e esse retorno vem por e-mail. Ultrapassada a fase de layout, definimos aprovado, a gente vai para a construção do projeto 3D. Aí sim você vai ver a imagem bonita, que é onde a gente desenvolve cor, textura, a gente pensa na estética, porque na fase de layout a gente pensa em função. Na verdade, a gente pensa na forma e na função, que é um termo que a gente usa muito na área. E depois a gente vai começar a falar de estética. Nessa fase 3D, eu mando as imagens e o vídeo explicativo. Mais uma vez, aquele vídeo explicativo que eu falei anteriormente, né? Que é a gravação da tela do meu computador e a minha voz, eu mostrando o seu ambiente 360 e narrando o porquê das minhas escolhas para você entender. Mais uma vez, você vê, analisa, tira a dúvida e pode pedir alteração. Pede alteração, se tiver, fazemos as alterações e mandamos novamente para você analisar. Mais uma vez você pensa, analisa e pode pedir mais alteração. Você tem 2 momentos para pedir alteração. Você pode pedir 1, 2, 10 alterações, não tem problema. Mas só tem 2 momentos. Toda vez que uma fase é ultrapassada, não dá para ficar voltando. A gente passa uma fase, aprova e vai seguindo. Senão esse projeto não sai nunca do escritório, você não consegue nunca executar, tá? Então a gente vai abordando muito e até essas alterações a gente discute para entender o porquê que alterou, né? Se não é para brigar com você, né, para dizer eu quero isso, não, é para entender o que você não gostou. De fato, por quê? Para a gente entender o íntimo dessa necessidade que você quer trocar, para ver se realmente é essa mudança que vale a pena ou se de repente é uma outra também. Fase 3D ultrapassada, tudo aprovado, aí sim a gente vai começar a criar as plantas técnicas. Aí, meu filho, aqui no escritório, como a gente trabalha. As meninas vão criar as plantas técnicas, elas voltam para mim, eu faço a última correção, aí sim eu envio o arquivo final. Você recebe esse arquivo em PDF, em formato A4. Para facilitar a sua impressão. Repito que todas as nossas plantas são super didáticas, coloridas e simples de compreender. A gente envia, tira qualquer dúvida, se precisar a gente faz uma reunião pós-entrega, principalmente quando é um projeto muito grande, e a gente analisa tudo que você tem de dúvida, mesmo ainda com o projeto, para você conseguir executar. Enquanto você estiver executando, você sempre vai poder tirar dúvida comigo. Telefone, WhatsApp. Um prestador de serviço está na sua obra, tem alguma dúvida? Me liga. A gente faz um vídeo, eu faço um vídeo explicativo aqui no escritório mostrando alguma coisa, ou vou em algum lugar para mostrar isso de uma forma mais real para o profissional descobrir. É muito difícil, tá? O profissional tem dúvidas, assim. Normalmente a obra termina, eu falo, gente, ninguém tirou dúvida comigo. O profissional tá tudo tão explicadinho, porque realmente vai tudo muito, 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 muito explicado. Independente do seu atendimento for online ou presencial. Vai sempre muito bem explicado, tá? Porque a gente tem o mesmo formato de entrega de arquivo. Então, se tiver dúvida, vai tirar, vai mandar mensagem para mim, eu vou tirar sem problema nenhum. Projeto bom é projeto discutido e analisado com tempo e paciência. Por isso é importante a gente pensar em prazo, tá? Normalmente o cliente procura a gente e ele sabe que vai demorar um pouquinho para ser entregue um projeto, dependendo do tamanho da casa, o vulto, a complexidade desse projeto, o quanto de reforma, se é uma construção, mas muitas vezes o cliente não tem noção disso. Não vai durar um mês, pode durar meses. 2, 3, dependendo realmente da complexidade. Vários ambientes, um ambiente vai diminuir esse prazo. Importante você saber disso porque não dá para a gente acelerar processo. Existe uma coisa chamada compatibilização de projeto. É quando a gente faz uma compatibilização de uma planta com a outra. Isso demora, isso evita erro. Evita que você tenha prejuízo, evita que a gente tenha prejuízo, isso facilita para todo mundo. E por que também é importante você analisar o projeto bem construído? Para você não fazer aprovações no calor do momento. Isso para a gente é ótimo, tá? Você, eu vou sair aprovando tudo. Mas não, pode ser que aquela aprovação que você fez hoje, você vai se arrepender daqui a um tempo. Então é tempo, você precisa olhar o projeto, analisar ele, discutir com calma, então depois de retornar para a gente. Então não existe projeto correndo. Mesmo o cliente peça muito, a gente não cede o nosso prazo, porque a gente não vai perder qualidade no que a gente entrega. Uma outra dúvida frequente é, Michele, recebi tudo, só que eu ia começar a obra, teve um imprevisto.
A gente vai mudar de cidade, ou então mudança de emprego, doença na família. A gente sabe que isso pode acontecer, não tem problema. Se você começar a executar o seu projeto hoje ou daqui a 6 meses, a minha atenção vai ser a mesma. Toda vez que você começar essa execução, a gente consegue te dar atenção no momento certo, tirar as dúvidas e a gente fica com você até o final. O projeto vai te ajudar a ter uma obra organizada e fazer o planejamento financeiro. Com o projeto pronto, você consegue levantar todos os orçamentos que você precisa, fazer as suas escolhas, procurar os profissionais ideais. Por isso, o projeto não é luxo, é necessidade, faz diferença e garanto que você economiza no final. Normalmente, um projeto, normalmente não, mas muitas vezes um projeto pode ser mais barato que sua mesa de jantar. E daqui a pouco a sua mesa de jantar, em 5 anos, você nem quer mais ela. E o nosso projeto vai durar aí, ó, anos na sua casa. Então, entenda que é investimento e vale muito a pena. Outra coisa é que na hora de contratar um escritório, você está vendo meu vídeo, mas pode contratar outro, pode não gostar de como você está vendo a minha abordagem. É muito importante que você realmente tenha essa conexão profissional que vai te atender, porque a troca com o profissional é constante e a duração desse relacionamento é longo. Então, ó, aproveita, pede seu orçamento agora, me chama no WhatsApp, sou eu mesmo que vou falar com você. Como eu falei, toda a parte comercial e criação é comigo. A gente vai trocar uma ideia, você vai mandar foto, referência e a gente vai fazer o orçamento ideal para você. O projeto é um dos melhores investimentos que você vai fazer para sua casa ou para sua empresa. Beijo, beijo.